Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Homem preso por ameaças a Simone e Simaria diz que show delas em Porto Alegre, dia 14 de dezembro, só aconteceria se ele estivesse morto. Mistério na zona norte da capital. Assassino invade casa, mata a mulher na frente dos filhos e leva apenas o celular da vítima, que não tinha antecedentes policiais. No interior, manifestantes pedem o fim da violência contra as mulheres e segurança à esposa, que se fingiu de morta após levar 5 tiros do ex-marido. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Começamos o jornal desta quarta-feira falando sobre o caso do homem que foi preso por ameaçar a dupla sertaneja Simone e Simaria. Ele chegou a falar que o show delas, que acontecerá em Porto Alegre, dia 14 de dezembro, só ocorreria se ele estivesse morto. As irmãs Simone e Simaria formam a dupla sertaneja de maior sucesso do momento. Estão na lista das artistas que mais fazem shows no Brasil. Há pelo menos 2 anos, elas sofriam com ameaças de um suposto fã nas redes sociais. Vocês acham que eu mereço ainda ser humilhado ainda por vocês duas? Ó? Vocês sabem de tudo que eu passei e ainda o que vocês mais... Eu desejo de vocês me humilhar sempre, ó. O registro de ocorrência por parte da dupla foi feito na cidade paulista de Santana de Parnaíba. Após meses de investigação, a polícia encontrou o paradeiro do homem de 46 anos. Ele foi preso em casa, em Novo Hamburgo. Ele disse à polícia que as ameaças eram uma vingança. Que a intenção dele era fazer as duas sentirem medo. O que determinou a prisão do homem pela justiça foram as últimas ameaças à dupla. Foram dezenas de mensagens nos últimos dias em que ele citou o show que Simone e Simaria vão fazer em dezembro aqui no estádio Beira-Rio. Em algumas, disse que elas só fariam a apresentação se ele estivesse morto. Concreto, alguma coisa anotada ou alguma evidência que possa demonstrar que ele realmente iria fazer alguma coisa no show, ou antes do show, até após o show, isso a gente não encontrou. O homem foi preso preventivamente. Ele é usuário de drogas e já possui diversos antecedentes criminais. Ele disse para nós que era um viciado há 25 anos, que ele usa todo tipo de entorpecente. Ele tem também várias passagens por violência doméstica, agressão. E eu espero que ele siga preso preventivamente ou de outras formas, no mínimo até o dia 15 de dezembro, né, gente? Por favor, né? Parabéns às polícias de São Paulo e Rio Grande do Sul. Não dá para desprezar esse tipo de ameaça. Se você acredita que eu estou errado, vamos relembrar apenas um caso envolvendo ameaças a celebridades no Brasil. Em 2016, um fã da gaúcha, Ana Hickman, invadiu o hotel onde estava a apresentadora em Belo Horizonte e tentou agredi-la. Na briga, inclusive, ele acabou morto pelo cunhado da Ana Hickman. Não dá para brincar com casos envolvendo celebridades, mas também não dá para brincar com qualquer caso, com qualquer cidadão, né? Por isso, se você se sentir ameaçado de alguma forma, denuncie as autoridades. E um pedido especial ao novo comandante da Brigada Militar, o Coronel Mor, invista cada vez mais na ampliação das patrulhas Maria da Penha. Os índices de violência estão reduzindo em vários crimes, mas é um absurdo que a cada semana nós continuemos relatando casos de mortes em função das ameaças feitas por machos, homens que se sentem donos das mulheres, feitas essas ameaças anteriormente e que poderiam acabar sendo evitadas. A Patrulha Maria da Penha é uma excelente alternativa para esses casos, que a Brigada continue as implantando, aumentando a presença delas em Porto Alegre e colocando em todo o Rio Grande do Sul. Falando em Lei Maria da Penha, tá? Em Taquara, teve hoje um protesto feito por parentes e amigos da Marilene, aquela mulher vítima do ex-marido que só sobreviveu porque se fingiu de morta.
Juntas, as vozes que pedem o fim da violência contra as mulheres falam mais alto. Chamar a atenção para uma realidade tão grave foi justamente a intenção de parentes e amigos de uma guerreira, a Marilene Wagner, de 60 anos, que foi vítima do ex-marido e quase morreu. O protesto foi em Taquara, cidade onde ela mora. Isso é uma coisa que a gente não pode mais se calar. Não pode mais haver aquela questão velada de acontece dentro de casa e ninguém mais pode saber. A gente tem que parar de se omitir e tem que falar sim. Em agosto, após 15 anos de separação, ela aceitou sair para conversar com o ex-marido, que tentava uma reconciliação. Mas, em vez disso, José Antônio Sartori, 61 anos, tentou matar a ex-mulher com 5 tiros disparados do lado de fora do carro. Ela só teve uma saída. Eu pensei, eu vou me fingir de morta. Eu fiz assim com a minha cabeça. E só pensei, meu Deus, me ajuda a respirar bem devagarinho. Para a polícia, o crime foi premeditado. José Antônio levou Marilene ao hospital de Taquara e disse que o casal havia sido vítima de um assalto. Mas ela estava viva e contou aos enfermeiros quem era o autor dos tiros. Ele foi preso em flagrante e segue na cadeia. Você tentou me asfixiar. Vocês podem olhar no velocímetro do carro, que ele andou até a igrejinha e depois que ele me trouxe aqui. Dar uma segunda chance é algo comum entre mulheres vítimas de violência doméstica. Os motivos são variados: dependência econômica, preocupação com os filhos, autoestima arrasada, ameaças. A Marilene, depois de praticamente nascer de novo, se deu conta de que é preciso romper com relações abusivas e, principalmente, se colocar em primeiro lugar. A gente tem que se amar primeiro. E eu não me amava. Isso eu posso dizer com toda certeza. Se amem. Não ame mais a outra pessoa. O recado da Marilene é muito claro. Deixa eu ampliar essa conversa com a repórter Vanessa Felipe, ela que está na redação hoje. Vanessa, você trouxe um retrospecto de todo esse caso, esse protesto hoje em Lajeado, mas essa questão da autoestima, claro que cada uma protesta em Taquara, né? Mas cada pessoa é uma pessoa, cada relação é uma relação, mas essa questão da volta, né? Tem que ter uma série de cuidados. Boa noite, Vanessa. Oi, Felipe, boa noite para ti, boa noite a todos. Olha, eu confesso que fiquei impressionada com a história dessa guerreira, como eu disse ali na reportagem, né? Porque a gente olhando assim parece tão frágil, né? Magrinha assim, exatamente, já com um pouco mais de idade, mas assim foi realmente uma guerreira. Infelizmente teve que ser uma guerreira, né, Felipe, para salvar a própria vida depois de levar 5 tiros do ex-marido. E como eu disse também na reportagem e já tendo conversado com muitos delegados, advogados, né? Porque a gente acaba fazendo muita reportagem sobre violência doméstica, porque infelizmente ainda acontece muita violência doméstica. Né? As pessoas se sentem donas das outras. Esses homens se acham, eu sou o macho, eu sou o cara, eu vou lá, ela não me quer, agora eu vou lá mostrar pra ela, vou forçar essa barra. Que isso, cara? E às vezes, né, a pessoa vendo de fora, uma pessoa como eu, por exemplo, né, que nunca passei por uma relação abusiva, pode ser muito fácil pra mim apontar o dedo, fazer algum tipo de julgamento, de pré-julgamento, né? Mas a mulher às vezes dá uma segunda chance, às vezes volta, porque sequer se deu conta ainda de que está numa relação abusiva, né? Então é uma situação assim que muito complicada, muito grave, né? E a gente não precisa de dedos apontados, a gente precisa de mãos estendidas para ajudar, né, Felipe? Perfeito. Não, os motivos você deixou bem claro, né? Pode ser questão econômica, pode ser questão dos filhos, a questão da autoestima que muitas vezes bate também. Fica arrasada, nessa situação, né? Exatamente. Bom, eu concordo com você, acho que a tua frase final, né, arremata tudo na mãos estendidas, que seria bem diferente de mãos violentas. Obrigado, Vanessa. Até mais.
A gente volta daqui a pouco querendo saber a sua opinião, hein? Eu quero saber a sua opinião. Aproveita, vai lá nas redes sociais do SBT. Nós vamos mostrar uma reportagem especial sobre a flexibilização das armas de fogo no Brasil. Você é contra ou a favor? Participe conosco pelas redes sociais do SBT. E tem ainda as informações sobre essa imagem. Homem é flagrado agredindo cão que apenas chegou perto dele em um posto de gasolina. Em instantes, aqui no Segunda Edição. A gente volta com um caso nebuloso, que ainda não se sabe a motivação, por isso a gente deixou bem separado das ameaças a Simone Simaria ou do caso de agressão da dona Marilene. Mas também é violência contra a mulher. Na zona norte de Porto Alegre, uma morte dentro da própria casa, com a mulher sendo atingida ao lado dos filhos. O crime é um mistério para a polícia. O atirador entrou, invadiu a casa, matou a mulher e levou apenas o celular da vítima. Na região onde a mulher foi morta, pouca gente falava sobre o caso. Os moradores estavam assustados com uma história de violência incomum. A gente estava dormindo, ela acordou pelo tiro, mas a gente achou que seria bomba, né? Porque foi, tipo, abafado. Lisiane Gomes Gonçalves, de 44 anos, foi assassinada a tiros. Segundo os moradores da rua, pelo menos um homem foi visto na cena do crime. Ele arrombou a porta de entrada da casa e foi até o quarto, onde a mulher dormia com o filho de 11 anos. Os vizinhos ouviram o barulho dos tiros e depois o choro do menino, que também foi baleado. Um outro filho de Lisiane conseguiu se esconder e escapou da morte. O atirador fugiu, levando apenas o celular da vítima. O Departamento de Homicídios investiga o crime. Por enquanto, nenhuma hipótese está descartada. Lisiane jamais teve antecedentes criminais. Ela trabalhava como merendeira nesta escola infantil na zona norte da capital. Os colegas ficaram chocados com a maneira que ela perdeu a vida. A dor é maior porque a gente não sabe realmente o que houve e quais são as circunstâncias de uma tragédia dessa, assim, que não tem o que dizer, né? Realmente foi terrível para nós. O filho de Lisiane Gomes Gonçalves, de 44 anos, que tem apenas 11 anos e também foi baleado, segue internado no Hospital Cristo Redentor. Ele está precisando de doação de sangue, tipos A negativo ou O negativo. E a polícia segue investigando o caso. Agora um assunto polêmico aqui no Segunda Edição. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de armas registradas. São 57 mil ao todo. Desde a flexibilização da posse de armas por meio do decreto presidencial assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, os registros aumentaram ainda mais por aqui. Você é a favor ou contra essa medida? Para você, esse som significa segurança ou violência? O Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com mais armamento registrado, mas até que São Paulo, que tem uma população 4 vezes maior. Desde a flexibilização das leis em maio, o número só cresce. Em agosto, uma arma de fogo foi registrada a cada 44 minutos, em média. As alterações para moradores da área rural interessaram essa família que vive no interior de Mostardas. Dada a crescente violência na cidade, eu adquiri posse, comprei uma arma de fogo e achei importante que todos da residência soubessem utilizá-la. Os 3 estão em um curso de manuseio da arma neste clube de tiro em Porto Alegre. Tem que estar capacitada para usar, por isso que eu tô aqui, Porque não adianta só ter uma arma em casa e não saber usar. Quem defende as armas de fogo como forma de legítima defesa, alega que as restrições não reduziram índices de violência. Um bom período se demonizou a arma de fogo e naquele período se observou que, pelo contrário do que se vendia, que os índices de violência iriam baixar, desarmaram a população e os índices não baixaram. Mas quem pensa o contrário não vê nenhum tipo de relação. O Brasil vem tendo uma queda de violência desde meados de 2017, em nível nacional, Muito antes do atual governo assumir, os índices começaram a cair. Na verdade, ninguém sabe por quê, não há nenhuma comprovação. Algumas hipóteses dizem que, na verdade, é porque o crime organizado
ficou tão poderoso, né, uma grande facção do Brasil dominou todo o tráfico de drogas, como já tinha feito em São Paulo, e ela tem uma linha de trabalho, por assim dizer, do crime, né, de reduzir determinados índices de homicídio. Este homem matou um criminoso e feriu outro que tentaram assaltar o seu comércio. Um terceiro conseguiu fugir. O caso aconteceu no último dia 14, mas o sentimento que ficou nada tem a ver com alívio ou justiça. É o pior período assim, que eu já passei na minha vida. Né? Tu vê um jovem, um adolescente, os dois com idade para serem meus filhos, e ele baleado, o outro morto. O comerciante já teve permissão de porte de arma, ou seja, podia carregar o revólver para fora de casa, mas desistiu. Eu acho que a polícia tem que ser melhor equipada, melhor remunerada. E a preocupação do poder público, eu acho que deve ser em desarmar o humilhante e não armar a população. E nós, ao longo do dia, convidamos você, telespectador do SBT, para dar a sua opinião nas nossas redes sociais. Entre em contato conosco pelo Facebook, SBTRS Oficial, pelo Twitter, SBTRS, ou também pelo Instagram, SBTRS. Primeira opinião, Titi Ale. Claro que sou a favor. Todos têm o direito à defesa. Quando o Estado não nos proporciona a segurança. Mais uma pessoa aqui nas nossas redes sociais, o Fagner Santos Pinto. Sou contra. Nossas leis são muito leves. Não temos um sistema judiciário de investigação capaz de tratar com as consequências de armar o cidadão. Mais um, Lu Mari. Claro que não. A violência migrará para as brigas de trânsito, violência doméstica e etc., diz ela pelas redes sociais do SBT. A última opinião, Everson Aquairã. Brasil vive uma situação de guerra urbana. Ter uma arma está se tornando uma necessidade, assim como temos carteira nacional de habilitação. Poderia ser feita a carteira de porte ou posse, onde a pessoa passa por treinamento e atualização a cada 5 anos, diz o Everson. Obrigado pela sua participação nas redes sociais do SBT. Siga participando. E agora veja essa imagem na sua tela. Olha só, rapaz, uma imagem de uma violência desnecessária contra um cachorrinho. Isso aconteceu no norte do estado. Vanessa, Felipe, tem mais informações. Pois é, Felipe, como você já disse, realmente uma covardia. Você vê aí que o motoboy entra no posto e o cachorrinho se aproxima por trás da moto. Sem que ele faça nenhuma reação agressiva, o motoboy pega um facão e bate no cachorro. Uma covardia, uma violência totalmente desnecessária, né? Essa covardia, essa agressão aconteceu na tarde de sábado e foi denunciada por uma protetora de animais lá de Carazinho. O Balu, como é o nome do cachorro, é considerado um cão comunitário, um cão da comunidade, inclusive adotado por uma escola, a Escola Marquês de Caravelas. Depois desse episódio, uma aluna da escola resolveu adotar de vez o Balu. Só que, Felipe, eles ainda estão, né, se ambientando, um está conhecendo o outro, então por isso nessa manhã ele ainda estava na escola. Agora vamos combinar, né, Felipe? Eu adoro cachorro. A pessoa não precisa nem gostar de cachorro, mas isso aí não, né? Covardia. Covardia isso se chama total. Covardia, o cão não tinha nenhum tipo de ameaça do cão ao sujeito. O sujeito já estava ali querendo pegar o facão dele para pegar e mostrar a valentia. Exatamente. É um covarde o sujeito. Exatamente. E outra questão que fica no ar, né, Felipe? Andar por aí com um facão também é estranho, né? Exatamente. Bem lembrado. Obrigado, Vanessa. Não, tem mais uma informação vinda da redação. A operação da Polícia Federal que desarticulou 3 quadrilhas envolvidas com o tráfico internacional de drogas e armas. Foram cumpridos mandados de prisão em 4 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Mato Grosso do Sul. 7 pessoas presas, Vanessa. Exatamente, Felipe. Mais uma informação aí da área policial.
a droga saía da Bolívia e entrava no Brasil pela cidade de Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul. Depois vinha aqui para a região sul, mais precisamente para o município de São José do Norte e aí depois então para o Uruguai. As investigações começaram, já tem aí algum tempo, e avançaram quando 2 pessoas foram presas em Rio Grande com um fuzil de procedência uruguaia. Esse armamento seria parte de uma recompensa por uma remessa de droga que foi enviada ao país vizinho, ao Uruguai. Segundo a Polícia Civil, essa quadrilha aí era bastante violenta e, inclusive, ostentava armamento pesado nas redes sociais e ameaçava a população. A polícia teve acesso a um áudio onde fica bem nítido que eles ameaçavam os moradores, ameaçavam a população e quem quisesse alugar a sua casa ou o seu apartamento tinha que avisar antes a quadrilha, né? Que barbaridade. Podendo sofrer represálias se não fizesse isso. Que bom que foram presos, né, Felipe? Muito bom e parabéns à Polícia Federal. Obrigado a você, Vanessa. Obrigada. Gente, não sei o que você vai fazer hoje à noite. Eu vou ver mais um capítulo das aventuras da Poliana. Confira um trecho. Eu tenho medo que ele queira separar a gente. Ei, ele pode até tentar, mas eu não vou deixar. Mas o que esse cara tá fazendo com o seu celular? A Poliana e a Luísa vão morar na casa do Otto. Não. Eu também fiquei chocado quando eu soube. Se a Luísa vai morar com o Otto, o relacionamento dela com o Marcelo não vai durar muito tempo, ainda mais com as fotos que nós temos. Não perca as aventuras de Poliana e fique agora com o SBT Brasil. Tchau!